agradecer Karen y Francisco por la organización de la reunión del Grupo Latinoamericano de Estudios de Tumores Hereditarios para el día de hoy. Y tenemos ahí ya varias personas de Brasil, de Sudamérica, incluso Emilia ahí, Modolo, que es una investigadora que trabaja y vive en Estados Unidos, también está ahí prestigiando nuestra reunión. Entonces, Karen y Francisco, muchas gracias. Vamos a tener traducción hoy para portugués. Y hoy todos los participantes tienen oportunidad de abrir su cámara y su micrófono para participar como una reunión de discusión. No solamente un webinar que solamente se puede hacer las preguntas ahí por chat. Entonces, Karen, la coordinación queda contigo y con Francisco y todos vamos ahí de acuerdo con las dudas, charlando ahí para discutir los casos clínicos. Por favor, Karen y Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benedito. Entonces, preparamos dos casos clínicos para hoy día. Un caso es de un paciente de 40 años, ya con la siguiente historia clínica. Múltiples lesiones cutáneas desde pequeños que estaban en la cara, espalda y cuero cabelludo. Algunos de ellos fueron operados. Dice el paciente que el doctor que lo trataba le dijo que en caso de que hubiera complicaciones, en el fondo se iban a operar, pero él tiene varias lesiones más. Y las biopsias arrojaron quistes, lipomas y un desmoide en la pierna. Además, refiere a osteomas mandibulares y al lado de la nariz. Cuando pequeño se cayó y en el fondo le hicieron imágenes que identificaron una masa cerebral, pero no está operada y que no puede ser operada. Con estos antecedentes en el fondo, ya con el desmoide, estas lesiones cutáneas, nosotros podríamos empezar a sospechar, ¿no es cierto?, algún síndrome hereditario, a lo cual en enero de este año se sumó una rectorragia, le hicieron una colonoscopía que demostró más de 100 pólipos. Además, se le hicieron estudio de imágenes que demostraron una masa en la suprarrenal izquierda. Entonces, con estos antecedentes ya, ¿no es cierto?, se nos va aclarando un poco más la posibilidad de una poliposis adenomatosa familiar. Aquí les muestro las imágenes de la colonoscopía que se hizo en enero del 2022, que muestran cientos de pólipos en el colon, que según la descripción de la colonoscopía estaban desde el ciego hasta el recto inclusive. Las biopsias arrojaron adenomas de bajo y alto grado. En mayo del 2022 fue evaluado acá en la Clínica Universidad de los Andes y aquí el doctor López le hizo una rectoscopía. El paciente no pudo ser operado entre enero y mayo, ¿no es cierto? Y acá el doctor le hace esta rectoscopía con la finalidad, en el fondo, de definir el tipo de cirugía. Doctor López. Mira, el paciente estaba siendo estudiado y tenía opiniones de otras dos instituciones. Estava sendo estudado, tinha opiniões de outras duas instituições, e eu acho que os que são cirurgiões aqui vão entender a importância do que eu vou comentar aqui. Esse é um paciente grande, com ao redor de 1,81 m, alguma coisa, e ele tem um IMC elevado de mais de 30, é um senhor obeso, e ele estava no estudo da sua imagem, além do mais, se encontraram adenomas, como se diz, de 4 centímetros, e viram isso em conjunto com alguns urólogos, ou seja, ele estava pronto para operar, para fazer uma proctocolectomia com reservatório ileal, fazer a ressecção da massa adrenal esquerda, e termina aqui na instituição onde estava tudo programado.
e sugeriram se ele estava vacinado contra a Covid, e esse homem, que é um pastor, eu não me lembro da sua religião, ele pode ser evangélico, e ele tem convicções próprias com relação ao que ele não deseja qualquer vacinação. Ele não tem vacinação, então, nessa instituição, disseram que eles não operavam pessoas que não estivessem vacinadas. Então, ele veio nos ver. Quando eu vi essa colonoscopia, eu preferi remeter, fazer a rectoscopia. Encontrei, sem dúvida, mais além de 20 pólipos, eu diria 40 pólipos, alguns grandes, ao redor de minha proposta foi reduzir a carga depois do resto. Gostaria, então, de os meus pais, a sua, você, Benedito, Jorge, eu tenho aqui Juan e outros que queiram opinar. O que vocês fariam na mesma proposta que você assinalou, nessa outra proctoclistomia e alguma outra precaução? Alguém pensaria no ilho recto ou uma poda desse, entre aspas, desse reto? Eu gostaria de deixar isso aberto, porque seja o futuro desses pacientes é importante. É um caso muito interessante. É um caso muito interessante e, sem dúvida, que é uma síndrome Gardner que tem lesões cutâneas e a polipose de cólon clássica, O que eu vejo aí no cólon é que existem muitos pólipos. Então, existe um número muito grande de pólipos por todo o cólon. E o risco de ter, com certeza, uma cirurgia de ilio-recto-anastomosis, o risco de ter aí depois... Cirurgia de ilio-recto-anastomose, o risco de ter depois algum problema reto, eu ficaria na dúvida com relação a uma conduta ou outra. Uma coisa que nós fazemos, às vezes, numa situação assim, eu não sei o que você pensa, o que o Juan pensa exatamente, é que se faz uma analogia para os outros casos, com relação aos outros casos da família, a evolução, porque esse homem tem 40 anos e uma polipose clássica. Então, se nós temos outras informações de transformação na família, outros casos para olhar, ou tipo de mutação no gene, que seja uma região de agressividade, por exemplo, 1309 é uma região que tem alto risco de câncer de reto. Eu pensaria em considerar todos esses fatores para tomar uma decisão com mais segurança, para manter o reto desse paciente, porque mesmo com cleansing do reto, uma limpeza, já aí na biópsia, uma transformação em um dos pólipos, de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Vamos ver o próximo slide, por favor. Aí. Então, aqui, adenocarcinoma intramucoso moderadamente diferenciado. Então, eu ficaria com uma dúvida com relação a manter o reto desse paciente. Eu não sei o que o Jorge pensa. Bem, Francisco, Karen, boa tarde. Eu concordo com o comentário do Benedito no que diz respeito às dúvidas com relação ao reto. E eu proporia uma proctocolectomia com a bolsa ilial. Logo, vendo as características desse paciente, eu sei que
vai ser uma bolsa bem difícil, como é usual nesses pacientes obesos, mas seria ortodoxo na gestão cirúrgica desse paciente. Não me garante nada a limpeza desse paciente e do reto, além com desses achados histopatológicos que estão. A minha proposta é uma proctocolectomia com bolsa ilial. Alguma opinião? Bom, professor Benedito disse muito bem que é preciso estudar os genes que podem estar aumentando o risco de aparecimento de um novo câncer em nível retal, mas é um paciente obeso, com comprometimento de outros órgãos. Realmente, a gente pensaria muito se você faz a rectoscopia. Essa lesão parece que é uma lesão que não invade, precoce, que não invade no momento as submucosas. Então, se é assim, eu talvez me arriscaria a fazer um procedimento baixo. Se eu tenho a segurança de que vou fazer um acompanhamento próximo, eu faria. Posso fazer uma incisão de submucosa se necessário. Pela experiência que uma pessoa tem de operar pacientes obesos, um get-out poderia ileorectomose baixa, minha opinião. Por isso, Francisco, tem esse caso aqui, não, Francisco? Por isso nós temos esse caso aqui, não é, Francisco? E eu gostaria de acrescentar um outro tema que eu gostaria a opinião dos especialistas, que é o achado ou desenvolvimento de tumores de modes de raiz de mesentério em pacientes com ilio-recto versus pacientes com proctocolectomia e reservário. Existe um trabalho que eu apresentei em múltiplos congressos que não foi publicado porque que não publicou porque assinalou que não permitem publicar. Ele compara retrospectivamente a indicação por via laparoscópica e ele vê que a maior quantidade se desenvolve nesses pacientes com reservatório ilial. Também aqui, no que diz respeito ao pessoal, aqui tampouco existe evidência forte. Os tumores de raiz de mesentério tendem a ser o que eu observei mais frequentes em pacientes com reservatório, porque existe uma certa lógica, é preciso tracionar o meso, mas poderia chegar lá embaixo e esse paciente é um obeso homem, porque também poderia ser obeso mulher, mas sendo obeso homem é bastante mais complexo. Então, esse paciente com alguns hemoides é um Gärtner clássico e também é outro elemento mais para acrescentar essa discussão, considerando que se assinalaram estudos genéticos. Eu gostaria talvez que o cara mostrasse esses estudos genéticos e poderíamos enveredar por esse caminho. Umas coisas mais, Francisco. Eu tenho 2 casos na minha vida de pacientes obesos em que não foi possível fazer o VAUT, porque o mesentério não se poderia pôr aí não se poderia pôr aí o mesentério. Isso é real, Benedito? É uma situação que é possível, não? A impossibilidade técnica. Ou seja, a impossibilidade técnica de fazer o procedimento. Isso é real, e eu tenho um outro paciente no qual pude fazer o PAUT, mas não pude tracionar o ilho para fazer a iliostomia, porque ele tinha um meso curto, grosso, e fazendo o PAUT, se eu tirasse para a iliostomia, ia tracionar o PAUT que já estava abaixo, anastomosado, e esse paciente é um dos poucos pacientes que eu fiz uma proctocolectomia com PAUT, sem iliostomia. Felizmente, nada aconteceu, mas esse paciente posteriormente desenvolveu osmoides, que significou que eu tive que tirar o PAUT
e deixá-lo com ileostomia terminal. Então, por que eu quero trazer esse caso? Porque eu acredito que essa norma que todos comentaram, que tem uma observação clínica, James Church, de 20 anos atrás, os solventes pólipos, se são mais de 20, são muito grandes. Então, eu tendo a pensar que ilio-recto, se nós tivéssemos um compromisso endoscópico com um intervalo mais curto, mais dedicado, provavelmente, eu tendo a pensar que nesse paciente seria uma alternativa mais segura, não somente com relação funcional, mas desmoides, porque é proctolectomia com reservatório ilial. E por que não falar de outra alternativa que nenhum de nós gostaria de comentar, mas que também é uma opção definitivamente de fazer uma proctolectomia com ileostomia terminal? Mas, para isso, é preciso discutir com o paciente, prepará-lo previamente, mas nós também temos paciente, essa é uma decisão que não gostaria de deixá-lo com ileostomia terminal, mas a probabilidade de um paciente terminar com isso não é tão baixa. Eu gostaria de ver o estudo genético. Então, eu entrevistei essa paciente, aqui está, 40 anos, certo? Tem 4 filhos, 2 filhas pequenas de 12 e 9 anos, sem clínica, mas tem, perdão, disse, foram diagnosticados com esse quiste, um deles operado. Tem 2 irmãos do mesmo casamento de 50, 40 anos sadios. Tem uma irmã, por parte de pais, 53 anos sadia. O pai foi diagnosticado com ela aos 74 anos, faleceu aos 76 por pneumonia. A mãe, 75 anos, saudável, diz que somente foi operado por um lóbulo tireoide. E do lado da mãe é que aparece uma tia recentemente diagnosticada com câncer de colo e disseram que tinham múltiplos pólipos. E o avô materno também diagnosticado com câncer de colo. Aqui aparece o histórico familiar que foi perguntado. E diz o estudo genético desse paciente que, pensando no gene APC como principal suspeito, identificamos duas variantes benignas, MLH1, PMS2, uma variante patogênica no gene APC que de alto impacto, uma proteína prematura que nós mostra onde está a mutação. Isso está nesses 1540, em que troca do glutamato por exão 16, e se nós localizamos em termos do gene, está localizado nesse cólon que o senhor mencionou, está posterior. É uma região que foi previamente associada justamente a tumores desmoides, de maior risco e também de polipose intermediária. Não, isso foi descrito uma vez. Aí está a genealogia novamente com esse paciente de 40 anos positivo para mutações no APC 1540. E os irmãos foram testados, Karen? Não, esse é um resultado que eu entreguei na semana passada. Ainda não estudaram nem a mãe, nem os irmãos. Sim, porque é muito interessante o fenótipo, porque não há outros casos entre os irmãos, os sobrinhos, tampouco com a mãe. Então, como nós sabemos que a penetrância desse gene é praticamente completa, é muito interessante ter a mãe aí com 75 anos, sadia, saudável. Então, é muito interessante. Nós temos uma família aqui, Karen, de polipose, que
com gene APC identificado, inclusive, e quando nós olhamos o erograma, não se via uma herança autossômica dominante com penetrância completa. Havia aí paternidade cruzada com os tios, então, é verdade, é muito complexo, porque o pai, que tinha o seu filho com polipose, não tinha polipose, nem a mutação. Então, olha, o sobrinho que tinha uma complicação para fazer o aconselhamento genético, mas quando se olha, então, depois dessa situação, quando se olha uma família assim, que tem o gene APC de penetrância 100%, e sabemos que é autossômico dominante, não há como explicar, essa é uma possível explicação. Então, é uma preocupação que é preciso ter, Karen. Doutor, e comentar também que mutações em 1540 também podem ter um fenotipo atenuado e de representação tardia. Então, poderia ser que a mãe fosse portadora e já tivesse uma expressão atenuada e que agora se nós confirmássemos isso, Karen. Mas o que eu estou vendo aqui é que a madre nunca fez colonoscopia. Exacto. Quer dizer, então, ela pode sim ter pólipos, né, no cólon, só que ela nunca fez uma colonoscopia. E tudo indica que ela seja mutada, né? Então, essa madre tem que realizar uma colonoscopia urgente. Exacto. Así como también a los hijos que ya están que tienen este fenotipo. Assim como também os filhos que têm esse fenótipo dos quistos também são de alto risco. É interessante o caso, a verdade é que com todos os matizes que nós discutimos, eu me guio mais, eu sou mais orientado a preservar o seu reto por enquanto, mas como disse o doutor Nikisawa, acompanhá-lo de maneira próxima, acredito, Benedito e a prezada equipe, que é necessária mais informação confirmada, porque, é claro, a vigilância, todos sabemos que a vigilância endoscópica isso é variado no que diz respeito ao que um faz ou deixa de fazer. Eu não estou dizendo que nós façamos melhor do que outros, mas talvez devêssemos, eu acho, orientar mais a opção da ilio-reto. Para mim, em realidade, eu lamento muito que nós reduzimos o risco de câncer de colo. Nós tivemos posteriormente desmoide mesentérico espantoso, que aí, nesse caso nós não temos muitas ferramentas. Então, eu acredito que a ilio-recto, se definitivamente a proctocolectomia com reservatório se confirma, ou se tivermos algo que predisponha mais, eu acho que ilio-recto talvez tome mais força no futuro e nós tenhamos que fazer uma melhor vigilância do reto. Eu estou de acordo, Francisco. Eu penso que... Eu estou de acordo, Francisco. Acho que cada caso precisa ter sua decisão personalizada, de acordo com vários fatores, não somente o número de pólipos no reto, é preciso ter a possibilidade de desmoides futuros, a possibilidade de a obesidade ter sendo um problema, os pontos técnicos, a mutação, como disse a Karen, que é uma mutação de baixo risco para câncer de reto, e também a possibilidade de ter um acompanhamento depois
adequado para esse paciente com relação ao reto. Então, é uma decisão que eu acho que a pessoa que tem que tomar essa decisão é o cirurgião que fez a rectoscopia, que ver as outras doenças que tem o tumor da suprarrenal, por exemplo. Essas são as coisas que eu sempre digo, Francisco e Karen, nas reuniões em que se apresentam casos clínicos. Por mais detalhado que seja a apresentação, os dados, sem olhar o paciente, falar com o paciente e explicar detalhadamente a possibilidade de risco cirúrgico e tudo isso que nós estamos falando aqui, somente a pessoa que está aí tem condições de tomar uma decisão mais segura. Essa é a minha opinião. Eu acho que uma coisa boa para os pacientes seria, estou de acordo, porque existem fatores a favoráveis e fatores contra, então é preciso ter um equilíbrio. Jorge, por favor. Sim, eu acredito que, voltando à análise desse caso e vendo todas as possibilidades, primeiramente de uma pelve bem difícil nesse paciente, a obesidade do paciente, e a análise que comenta Francisco do que pensa o doutor da possibilidade de desenvolver tumores desmoides, eu acredito que eu concordo com a consideração de fazer uma preservação do reto desse paciente como um acompanhamento restrito. É disso que se trata, dos casos, obriguem a pensar. Eu acredito realmente que essa seria a conduta adequada. Muito obrigado. Outro caso que eu gostaríamos de apresentar se trata de um homem de 55 anos. Esse paciente, no ano de 2007, foi operado por 4 neurocirurgiões. O paciente também tem outros neurofibromas não operados. Foi 4 neurofibromas, teve outros não operados. Em dezembro de 2019, o paciente começa com dores neurológicas, musculoesqueléticas que afetam mãos, munhecas, tornozelos e pés. Ele passou por tratamento psiquiátrico, paliativo, psicológico e paliativo, e fizeram estudos genéticos para neuropatia, atrofia muscular, espinhal e exoma e deram negativo, de forma que essa síndrome ficou sem etiologia identificada. Em outubro do ano passado, o paciente apresentou uma retorragia, fizeram a colonoscopia e identificaram múltiplos pólipos. A biópsia encontrou um caso de câncer de sigmoide. Em março desse ano, consultou a clínica Universidade de Los Andes. O doutor voltou a fazer uma colonoscopia em que identificou aproximadamente 30 pólipos. Foi operado por uma colectomia total em abril de 2022. Identificaram 3 adenocarcinomas. Além disso, o paciente foi diagnosticado com uma metástase hepática e para o pulmão. E neste comitê está nos acompanhando o Dr. Ricardo Silva, que é oncólogo que o está tratando, para comentar mais a respeito do seu tratamento quimioterapêutico. O paciente, quando foi feita a colectomia, disse que desapareceram as dores, ele estava feliz, ele sorria, porque tinham acabado as dores. Mas, depois de outra cirurgia que foi feita, a hepática, voltaram as dores de uma maneira muito intensa. Aqui está a colonoscopia, onde aparecem os pólipos que o paciente tinha antes da cirurgia. O Dr. Lopes gostaria de comentar. Bastante curiosa a história desse paciente. 2 meses atrás, nós os conhecemos e eu digo que, em realidade, no final do ano passado, o seu pai, de 80 e poucos anos, ele chegou
obstruído em outra clínica por um tumor rectosigmoide, aparentemente metastásico. Então, o operaram e o pai continuou progredindo. E então, esse paciente, conforme disse a Karen, como ele havia sangrado, depois de fizeram a colonoscopia, não estão tão certo, mas me dá a impressão de que essa colonoscopia, ou repetiram a colonoscopia, eu tenho a impressão de que foi em abril desse ano, na qual descrevem uma polipose com esse tumor sigmoide. E ele, sim, quando eu ouvi 2 meses atrás, tinha algo de mudança de hábitos intestinais e mal-estar digestivo que a gente não apresentava. Então, eu preferi repetir a colonoscopia. E nessa colonoscopia, como vocês podem ver na imagem, depois do número 9, então o número 10, se nós vemos uma massa que compromete 3/4 partes da circunferência, ou metade, quase metade, e então eu encontrei outra massa no esquerdo e um pouco mais em cima de pólipos grandes no transverso, e à direita, pólipos menores. O aspecto não foi de uma polipose aromatosa clássica, porém de mas ficou claro pela colonoscopia que ele tinha pelo menos 2 focos de câncer independente e um possível terceiro foco, que seria esse mais duro que está em cima no transverso. Então, a nossa proposta nesse minuto, no contexto de que, ou seja, 2 nódulos hepáticos muito, nós sugerentes, nós fizemos ressonância, a ressonância confirmou que são nódulos muito provavelmente metastásicos. E o do pulmão não era claro, do pulmão era um nódulo pequeno, mas poderia estar no contexto, poderia não estar. Então, nós temos um paciente sintomático com a lesão mais da metade da circunferência, já com sintomas. Nesse período, o homem obeso, mas ele tinha perdido peso, não sei quantos quilos, não sei se era 6, 8 quilos, também estava com contexto familiar, então já tinha uma albumina um pouco mais baixa. E a pergunta que nós fizemos nesse momento do comitê oncológico é o que fazer com o paciente tirar o segmento dos 2 ou 3 cânceres ou fazer uma hemicolectomia estendida, fazer uma colectomia total com ou sem recessão das potências metas hepáticas, deixá-lo unido de tradunol, deixá-lo com a colostomia. E o que ficou claro é que a quimioterapia teria que entrar logo. E o que nós fizemos no final, nós fizemos uma colectomia subtotal. O sigmoide, o tumor de baixo, estava mais ou menos como 25, 30 centímetros. Nós deixamos ligeiramente por cima do promontório uma ileostomia terminal, considerando que se houvesse risco de filtrar, ele ia atrasar os seus outros tratamentos. Nos pareceu fazer uma recessão do fígado era demais para as condições do paciente. A cirurgia, se for por laparoscopia, e evoluiu bem. Ele levou alta no 4º, 5º dia e, posteriormente, realizamos. Eu comento a anatomia patológica, vocês podem ver aqui 3 focos de adenocarcinoma, efetivamente. 2 deles eram 3, o terceiro T1. Os gânglios foram todos negativos e aí está 39 linfonodos, todos negativos com 3 focos de câncer. Nós discutimos no comitê oncológico e a decisão nesse momento foi como continuar. Nós continuamos com a químio ou continuamos fazendo a ressecção dessas 2 metástases hepáticas. O nosso cirurgião hepatobiliar, ele colocou que essas 2 lesões hepáticas ele poderia tirá-las em forma de laparoscopia minimamente invasiva, e então, aproximadamente 5 semanas depois, uma vez que ele já estava se alimentando bem, em boas condições, foi feita uma ressecção das lesões hepáticas.
as lesões eram metastásicas definitivamente e, bom, o paciente se recuperou após a segunda cirurgia. Talvez, não sei se vocês gostariam de fazer comentários, perguntas, nós deixamos o nosso oncologista para falar dos passos a seguir com relação a esse paciente. Eu destaco que nós temos essa neurofibromatose com a oligopolipose e com 3 casos crônicos de câncer de colo. Belíssimo caso, Karen. É um caso muito importante. Estamos muito curiosos de saber qual que é o diagnóstico dessa síndrome aí, né? Para depois nós falarmos sobre a história natural da doença, né? E discutir sobre possíveis tratamentos, possíveis rastreamentos, possíveis cirurgias, né? Mas eu acho que, primeiro de tudo, a gente quer saber o diagnóstico dessa síndrome aí. É um caso muito interessante e, do ponto de vista oncológico, eu penso que a conduta deve ser tomada da mesma maneira que é a conduta padrão para tumor de cólon com 2 metástases hepáticas ressecáveis, né? Porque, apesar de ele ter a polipose e ter uma síndrome, do ponto de vista oncológico, se as metástases do fígado são ressecáveis de maneira curativa, eu penso que pode ser feito, como foi feito neste caso. E a decisão de quimioterapia, Francisco, a decisão de fazer ou não fazer a quimioterapia é uma decisão difícil, não? Porque não há estudos que mostram benefício depois da ressecção hepática ser de maneira adjuvante. De qualquer maneira, e neste momento... De qualquer jeito, nesse momento, o paciente não tem atividade neoplásica. Tiraram as 3 lesões de colo, as 3 metástases hepáticas. Então, a associação de neurofibromatose junto com o nervoso central e periférico, mais uma oligopolipose metastática de fígado. Eu não entendi corretamente se é no pulmão também, era uma metástase, se era uma outra lesão. Francisco. Olá a todos, sou Ricardo Silva, oncologista médico. Saudações a todos. O caso desse paciente, para mim, é um caso... O paciente tinha, primeiramente, muita angústia pela aproximação da abordagem terapêutica que considerou inicialmente muito agressiva e tinha que ser agressiva de entrada no contexto de uma síndrome polipósica. E, efetivamente, quando nós o discutimos no Comitê Oncológico, a primeira análise foi tentar ver como esse tipo de paciente com essa história, se nós fomos pela evidência mais geral de câncer coloretal, considerando que são esses pacientes muitas vezes subrepresentados, nós reconhecemos que pela idade que tinha paciente, e além disso, terão lesões ressecáveis de entrada, em concordância com o Dr. Benedito, o mais adequado seria tentar fazer essa ressecção. Com relação à pergunta quanto à lesão pulmonar, uma lesão subcentimétrica que tinha de antes, e que, no fundo, nós consideramos que, no julgamento na análise inicial, considerando que nós tínhamos que observá-lo, nós conversamos com o paciente, explicamos a racionalidade da atitude terapêutica e o ponto de vista da análise posterior, de tratamento complementar. Como vocês viram, é discutível o uso de quimioterapia complementar. Então, em teoria, a quimioterapia poderia ser sedimental. Bom,
em alguns subgrupos, mas esse paciente tinha algumas características que nos chamaram a atenção, a idade, e que tinha um estado Carras mutado na biologia molecular. Então, temos os prós e contras e sabíamos que não era uma indicação categoria A. E do ponto de vista da evolução terapêutica, foi bastante difícil do ponto de vista de qual a percepção da tolerância. Rapidamente ele se queixou de sensação de neuropatia, coisa que me chamou a atenção. Habitualmente, a neuropatia é um advento adverso não frequente. A maioria das vezes é grau 1, grau 2, tardia. Mas me chamou a atenção. Esse paciente começou a ter sensação de neuropatia, mas também análise com o médico. Ele tem uma história crônica de uso de analgésico por causa das patologias prévias que ele tinha, com o neurólogo periférico. Por sorte, conseguiu gerenciar de boa maneira essa última semana e com ajuste. Isso é o que eu posso contar. Muito obrigado. Bom, eu vou completar a informação, doutor, porque aqui está a árvore genealógica e nós mostramos que o único antecedente que o paciente tinha era do seu pai, falecido recentemente por um câncer de reto. Infelizmente, não se realizou uma colonoscopia, não sabemos se seriam ou não pólipos. A mãe é saudável, 82 anos, foi feita uma colonoscopia, mas somente tinha 3 pólipos. O paciente está preocupado, obviamente, com seus irmãos de 59, 57 anos que vivem na Austrália e seus filhos de 19, 17 anos. Eu fiz o estudo genético. Antes disso, eu pus aqui um slide com relação à neurofibromatose. Eu sei que aqui o Dr. Paulo vai me ajudar, mas esse paciente somente tinha os neurofibromas diagnosticados e não tem as manchas café com leite, que são um diagnóstico da neurofibromatose, e também não tem a presença desse moteado inguinal. Aqui os médicos, doutor Silva, doutor Lopes, moteado axilar inguinal. Então, eu não sei definir como uma suspeita de neurofibromatose 1 ou não. Tampouco tem antecedentes familiares. Eu fiz o estudo genético e aqui eu mostro o resultado, que inclui NF1 e todos os câncer coloretal, e a única coisa que encontrei foram 3 variantes benignas nos genes mencionados aqui. Ficou a dúvida se com a variação no número de cópias do exon 31, para qual pedir repetição, isso está pendente de ser informado. O mais provável, no fundo, é que seja negativo, não informativo, e o LMPA resulte normal, em base no que nós temos até agora. Então, esse é o caso que nós queríamos mostrar com essas dois diagnósticos. De um lado, os neurofibromas, a dor crônica, e, por outro lado, a oligopolipose, que nós não encontramos nada na literatura que nos desse apoio com relação a essas duas coisas poderem estar unidas. Pablo, queria sua opinião. Vamos ver o próximo slide, Karen, por favor. Próximo slide, que tem as informações clínicas de neurofibromatose. Pablo, você quer comentar? Sim. Bom, você sabe, Karen, que primeiramente
eu nem... Primeiramente, a hipótese de neurofibromatose, embora ele tenha neurofibromas... não existe a hipótese de neurofibromatose. Neurofibromatose, é difícil ter neurofibromas cerebrais. Normalmente você tem outros tipos de tumores, né, que acometem o sistema nervoso central, como o glioma, né, o principal deles é o glioma óptico, né, das vias ópticas. E com essa história de polipose intestinal, né? Então, para falar a verdade, a primeira síndrome na qual eu levantei uma suspeita foi a síndrome de Cowden, né? A síndrome de Cowden, ela tem sim uma associação entre pólipos intestinais e neurofibromas cerebrais, né? A síndrome de Cowden, tá? Que é uma síndrome de amatomatose, né? Assim como é a neurofibromatose. A neurofibromatose, ela é uma síndrome clássica, né? Quer dizer, você tem os sinais clínicos muito evidentes e o diagnóstico clínico, ele se faz pela presença de dois, como você falou, dois desses critérios, né? Então, as manchas café com leite, que são nítidas, né, ao exame clínico da pele, são manchas grandes de coloração café com leite, né, marrons, né, com bordos irregulares que lembram a costa da Califórnia, né, como diz o relato clássico das manchas café com leite na neurofibromatose. Você tem as efélides, né, principalmente na região axilar e inguinal, que é o famoso sinal de Crowley, né? As efélides axilares é o sinal de Crowley, né? Os nódulos de Lisch, que são amatomas na íris do paciente, que normalmente aparecem após os 5 anos de idade, né? A presença dos neurofibromas, né, acometendo também, né, aparecer expondo na pele, aquelas famosas bolinhas na pele, né? O glioma de via óptica e as displasias esqueléticas, como a agenesia da asa maior do osso esfenoide, né? Eu já peguei um caso desse, na qual o globo ocular fica até pulsando, porque o globo ocular fica em contato com o lobo frontal do cérebro, né? E o cérebro é um órgão pulsante, e o globo ocular pulsando por uma agenesia da asa maior do osso esfenoide. Mas uma das displasias esqueléticas mais comuns também na neurofibromatose é a pseudoartrose de tíbia, tá? Então, que também não tem. Ou o indivíduo na família com neurofibromatose, quer dizer, então, para o paciente preencher um critério de neurofibromatose, ele tem que ter pelo menos 2 desses sinais clínicos, tá? Embora nós sabemos que a medicina não é uma ciência exata, né? Às vezes você pode ter um paciente que passa aí com algum sinal, às vezes o sinal ele é tão ínfimo, tão pequeno, né, que às vezes ele passa desapercebido, né, pelo exame clínico ou até mesmo por um exame de imagem, né? E hoje, como nós estamos na era molecular, sem dúvida, esse indivíduo, por ter neurofibromas cerebrais e pólipos intestinais, com uma história familiar positiva, que também é importante deixar claro que ele tem história familiar de indivíduos muito próximos, de primeiro, né, de segundo grau, com pólipos também. Então, sem dúvida, esse indivíduo merece uma análise molecular, um painel genético, né, na qual inclua o gene NF1, da neurofibromina, né, e o PTEN, da síndrome de Cowden, né, que é a fosfatotensina, né? Muito bem. E, aparentemente, esse painel, Karen, ele cobre CNVs ou não? Sim. 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 Sim, cubre. E aparentemente parece que encontrou uma CNV no gene NF1, né? Encontrei uma en el exon 31. Encontrei no exon 31, mas não cumpre com os requisitos para considerar. Então, tive que fazer um TA. É por isso que estão esperando a confirmação. Dizer
que esse gene tem muitos exons pequenos, e que podem ser que o painel, ainda que analise CNVs, não cumpra. Teria que utilizar outra técnica para confirmar. Então, com tumor colônico, coloretal, e esse indivíduo, a gente sabe que o gene NF1 é um gene de predisposição hereditária a câncer, né? Tanto que ele faz parte dos painéis multigênicos e até mesmo para o painel de câncer de mama, né? Você tem aí o gene NF1. E com uma suspeita de uma CNV no gene NF1, eu acho que o diagnóstico provavelmente irá por este caminho, que é a neurofibromatose, né? Uma CNV no gene NF1 com neurofibromas e câncer, é bem provável que seja isso, né? Embora esse CNV é uma duplicação, né? Uma duplicação. Obrigado, Pablo. Excelentes comentários. Um caso muito interessante, Karen e Francisco. Isso mostra, um caso como este mostra nossa ignorância. Um caso como esse mostra a nossa ignorância, no final das contas. Não é verdade? Mostra que nós temos que aprender muito ainda com a genética, a genômica e as correlações de tumores e síndromes hereditárias. Então, são dois casos muito interessantes para pensar, primeiro, com relação principalmente à conduta, manter ou não manter o reto, e o segundo desafio, nesse primeiro caso, é estabelecer uma correlação na família. Segregação familiar do gene APC que está identificado aí nesse caso. Esse segundo caso, eu penso que é preciso ter, se possível, uma correlação de segregação para tentar fazer uma relação desse CNV como efeito causal da síndrome do paciente. Então, parabéns, Karen e Francisco, pela realização dessa reunião de hoje. Dois casos muito interessantes. E eu gostaria de mostrar aqui um presente. Não sei se vocês estão olhando aqui, dá para ver daí? Sim, um pouco. Estão vendo? Não, se vê nublado, Bolívia. Esse foi um presente do meu amigo, com dedicatória. Então, eu tenho aqui na minha biblioteca esse presente seu. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, junto com Francisco e Karen. E muito obrigado ao colega oncologista clínico, me esqueci do nome, como se chama? Ricardo Silva. É o meu sobrenome brasileiro, né? Muito obrigado, doutor Silva, por participar da nossa reunião e também todos que estão aí da América do Sul, Jorge, muitas pessoas de vários países da América do Sul e aqui do Brasil também. Muito obrigado, Karen, Francisco e todos. E até a próxima reunião. Nós vamos ter a participação da professora Renata Sandoval, que atualmente está trabalhando, está fazendo seu pós-doutorado, é uma geneticista brasileira muito boa, que vai falar conosco na próxima reunião. Muito obrigado a todos. Eu termino passando a palavra para Karen e Francisco, para que encerrem a reunião de hoje. Karen e Francisco,
Muito obrigado a vocês pela oportunidade de discutir esses casos tão interessantes. Dr. Lopes teve que descer para fazer uma colonoscopia, então ele nos deixou um pouco mais cedo, mas ele deixou saudações a todos e nos vemos na próxima reunião. Adiós, Karen. Tchau, tchau, Karen. Tchau, um abraço a todo mundo. Obrigado.